Boa noite, estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Este programa é ao vivo, por isso você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios Cristiane Tauil, fisioterapeuta. Seja bem-vinda, Cristiane, ao programa Conecte Saúde. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui e poder falar um pouquinho do assunto que o pessoal tanto procura e tanto dúvida tem. Ok. O prazer é todo meu. Prazer é nosso em recebê-la aqui, Cristiane. Sei que será a primeira de muitas outras, né? O assunto hoje será, dentro da fisioterapia, a drenagem linfática. Mas vamos falar um pouquinho da Cristiane, de você, sobre a fisioterapia. Como é que é a sua formação, para que o nosso telespectador conheça um pouquinho de você. Sim, eu sou fisioterapeuta, formada há 7 anos pela Universidade de Alfenas. E como a fisioterapia hoje tem um leque muito grande de especialidades, desde quando eu entrei no curso, já sabendo que queria essa área de dermatofuncional, que é a conhecida fisioterapia estética. Então, desde formada, ao longo desses 7 anos, vim me profissionalizando em cursos que eu fui fazendo em drenagem, outros tratamentos estéticos, como peelings químicos, bronzeamento a jato, massagens relaxantes, e acabei ficando focada nessa área. Porém, trabalho também com a fisioterapia convencional, ortopédica e de reabilitação, mas de forma menos intensa do que a estética. Muito bem. Você que está nos assistindo, nós estamos conversando com a Cristiane Tauil, fisioterapeuta. Vamos falar sobre drenagem linfática e também sobre outros temas. Como você pôde perceber, a fisioterapia tem um amplo leque de atuação. Nós voltamos em 1 minuto conversando com a Cristiane Tauil. Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta quinta-feira. Nós estamos ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta ligando para 3551-7458 ou no e-mail que aparece na sua tela. Nós estamos conversando com a Cristiane Tauil, fisioterapeuta. Cristiane, como você disse no primeiro bloco, fisioterapia é uma profissão que tem um leque vasto, né, de atuações. Quais são essas atuações para a gente começar a transmitir para o nosso telespectador um pouquinho do que é realmente a fisioterapia? A fisioterapia, ela visa a reabilitação, no geral seria a reabilitação. Dentro da fisioterapia, esse leque de áreas que a gente pode atuar, tem a área ortopédica, por exemplo, uma reabilitação de alguém que fraturou, teve uma fratura e tem que reabilitar. Tem a fisioterapia respiratória por algum problema pulmonar. A fisioterapia dermatofuncional, que hoje está muito em alta, que é a fisioterapia estética, que foca também em N procedimentos. Okay. Dentre outras atividades, que é manutenção postural, reeducação, e sempre visando o bem-estar e saúde do paciente. Perfeito. A fisioterapia, ela atua também como nossa área, por exemplo, de odontologia, em conjunto com outras especialidades, por exemplo? Sim, é muito, a fisioterapia nesse sentido, a gente passa por um leque de estágios, inclusive na faculdade, ela tem a fisioterapia obstetrícia, que é em conjunto com uma ginecologia, obstetrícia, com os dentistas, né? Por exemplo, um problema de ATM. Perfeito. Que possa vir a acontecer, a fisioterapia consegue reabilitar muitas vezes, nesse caso também. Perfeito. Nós temos uma pergunta chegando, enquanto nós vamos abrindo aqui, vamos conversando. Com relação, por exemplo, a acidentes que possam ocorrer, com prejuízo da parte motora, isso também é uma atuação da fisioterapia, né? Uma atuação da fisioterapia, seria a fisioterapia que a gente cita neurológica, pensando no mesmo foco, a reabilitação do paciente para as atividades diárias, para que ele tenha independência nessas atividades. Isso é muito comum, a gente vê todo dia, infelizmente é muito comum, né? Porque os acidentes cada vez mais acontecem, trazendo esses danos para os pacientes. Ok. Nós temos aqui, boa noite, doutor André, boa noite, Cristiane. Parabéns pelo programa, pela entrevista. Ela faz uma colocação com relação
o que a fisioterapia pode fazer na parte de massagem, de recuperações, que um massagista não pode fazer. Quem pergunta é a Rosane. Talvez ela não seja massagista, mas é interessante para esclarecer, né? A pergunta da Rosane. Rosane, boa noite, obrigada pela participação do programa. É o seguinte, não existe essa restrição, até são classes que vivem aí nessa área estética. Ai, mas a fisioterapeuta pode, a esteticista também pode. O que nós temos pelo nosso conselho de fisioterapia, a massagista ela tem sim o aval de fazer uma massagem, porém tudo que for manual e desde que ela tenha o curso com uma carga horária significativa para conhecer da técnica e do sistema que leva a fazer todo o procedimento. E a fisioterapia, além da técnica, ela vem a ter também o conhecimento de fisiologia, anatomia, um pouco mais aprofundada, que é o que acaba diferenciando o tratamento de uma fisioterapeuta para uma massagista. Não que uma massagista seja restrita de fazer, porém a diferença é em questão realmente de estudos. A fisioterapeuta um pouco mais aprofundada do que uma massagista. É interessante, né, o que você colocou, muito bem respondido, né, para Rosane. Obrigado, Rosane, pela sua pergunta. Na odontologia acontece a mesma coisa, né? Então, o que é importante, como você frisou, é exatamente o conhecimento que se tem, né? O treinamento que se tem. Exatamente. E um curso como fisioterapia, nós sabemos, envolve quantos anos de curso? São 4 anos. São 4 anos, mais ainda em período integral, né? Mais ainda uma especialização, uma pós, né? Isso. Então, é importante que o nosso telespectador que está nos assistindo saiba disso, né? Nós não estamos diminuindo outras atividades, não. mas é importante ressaltar que a fisioterapia, assim como a medicina, a odontologia, são certeza. Cursos complexos, né? Complexo. A fisioterapia, os primeiros 2 anos, a gente estuda simplesmente todos os órgãos, anatomia, que se divide em anatomia 1, anatomia 2 e fisiologia, ou seja, todos os órgãos que nós temos e o funcionamento de cada um. Então, querendo ou não, acaba sendo bem profundo o nosso estudo. Ok, nós temos mais uma pergunta aqui. A Fernanda, ela pergunta sobre a parte estética. A doutora se referiu à atuação da fisioterapia na parte estética. O que pode ser feito nesse sentido para o paciente? Fernanda. Tá. Fernanda, boa noite. Obrigada pela participação. O que eu cito em relação à fisioterapia estética abrange um número enorme de tratamentos, como, por exemplo, a drenagem linfática, a massagem relaxante, a massagem modeladora, limpeza de pele, peeling químico, que é feito com o uso de ácidos, massagem com pedras quentes, bronzeamento a jato. Então, assim, já entrando na fisioterapia estética, é outro ramo, assim, é um leque muito grande de tratamentos. Atualmente, hoje a fisioterapeuta já está podendo manusear a máquina laser para depilação. Então, é nesse sentido que eu digo em relação à fisioterapia estética. E mais um detalhe com relação também, existe a esteticista também que atua no mercado, né? Sim. Que com certeza tem o seu campo, né, de trabalho, sim. Mas como você mesmo disse, para que se possa operar um aparelho laser, tudo isso é necessário que se tenha uma graduação. Uma graduação. Até mesmo, e a importância de ter essa graduação é até mesmo a gente não está livre de nenhum risco dentro do consultório. Então, assim, você tem o conselho de fisioterapia, que você está ali todo ano comparecendo no conselho, ele vem a te proteger, vem a te auxiliar em algum problema, se caso venha acontecer. A gente espera que não aconteça, mas exatamente. Pode vir a acontecer. E acaba sendo uma proteção para o paciente também. Exatamente. Né? Então vamos entrar então na parte estética da drenagem linfática. O que é exatamente drenagem linfática? Nós já tivemos outros profissionais que falaram um pouquinho, mas nós gostaríamos de ouvir da Cristiane, né? Certo. Fisioterapeuta, o que é a drenagem linfática e os seus benefícios. Certo. A drenagem linfática, ela veio surgir lá em 1932. Ela foi descoberta por um terapeuta dinamarquês chamado Voder, que trabalhava com a esposa dele. E ele percebeu nas avaliações que os pacientes relatavam muita retenção líquida, ou seja, um inchaço. E ele foi pesquisando e observou que os gânglios linfáticos das pessoas estavam alterados. Por esse motivo, ele resolveu estimular esses gânglios linfáticos.
que são os gânglios concentrados em algumas partes do nosso corpo, que antes de iniciarmos uma drenagem, a gente faz essa estimulação. E com a estimulação ele percebeu que os pacientes vieram a desinchar. Certo. Então, a partir disso, o método foi colocado no mercado e hoje é um sucesso total. O sistema linfático, ele vem trabalhar, a principal função seria essa de desinchar, retenção líquida. Porém, ele tem também uma função muito importante que normalmente não é muito falada, porque, como se diz, não é trabalhada, certo. Que é a parte de proteção do organismo. Porque como aumenta a circulação linfática, ele acaba fazendo a proteção por não deixar que vírus, bactérias penetrem na corrente sanguínea tão facilmente. Então, só para a gente trocar, né, para o nosso telespectador, o líquido, então, ele pode tender a acumular nos tecidos, né? Nos tecidos. Então, nós temos aí a circulação arterial, venosa e temos a circulação linfática que tem essa propriedade de remover esse acúmulo de líquido que está no tecido, né? Por exemplo, nos pés, muita gente tem inchaço nas pernas, tudo isso, e drenar isso para fora, né? Jogar para fora. E normalmente essa linfa, esse acúmulo de líquido, a linfa, o que a gente considera? A linfa, ela é o líquido onde as células ficam mergulhadas, porém contendo as impurezas do sangue, como por exemplo toxinas, radicais livres, que são adquiridas com uma má alimentação, estresse do dia a dia. N fatores colaboram para que tudo isso, todos os dias, esteja no nosso organismo. Ok. Isso tudo vai acumulando e tem que ser eliminado de alguma forma. Exatamente. Lembrando que depende de pessoa para pessoa. Tem uma pessoa que tem uma tendência maior a ter um metabolismo menos ativado, então isso vem ajudar nesse acúmulo. Uma pessoa que, às vezes, por algum problema, vem a ter um inchaço. Então, é muito indicado, a principal indicação da drenagem, edemas. Independente do motivo, desde que não seja um edema causado por uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, ela é super indicada. Quais são geralmente as causas de retenção de líquido? Questões também de pressão arterial, alguma coisa assim, ou não? Sim, pode, mas assim, nesse caso a gente sempre vai com orientação médica. Entendi, então, essa parceria, trabalhar junto. Trabalhar junto, nunca passar por cima de uma orientação. Por esse motivo é feita uma avaliação antes, né? Nunca uma paciente chega e fala, Cristiana, hoje eu queria fazer uma drenagem. Não. Se ela não passa pela avaliação, ela não é feita. Tem que ver a real necessidade. A real necessidade, exatamente. Perfeito. Para poder entrar com a técnica, sendo assim, é uma técnica simples, porém é um sistema muito importante trabalhado. A técnica é fácil de fazer, qualquer pessoa pode aprender, mas o sistema trabalhado é bem complexo. É complexo e quando nós falamos de uma drenagem linfática, nós estamos trabalhando dentro de um sistema. Não é? E tem-se que ter um conhecimento para se trabalhar com isso. Porque tudo tem risco, né? Tudo tem risco. E lembrando que o sistema linfático ele está relacionado com o sistema circulatório e vários outros sistemas do nosso corpo. Então, de forma indireta, ele ativa ali a oxigenação, ele ativa o aumento de circulação. Então, tudo isso vem trazer normalmente algum benefício. Por isso que tem que ser avaliado para não ser feita e trazer alguma consequência maléfica para o paciente. Nós temos mais uma pergunta aqui, só as mulheres que estão fazendo pergunta. Hoje vai convidar então os nossos telespectadores do sexo masculino que façam também pergunta para Cristiane Tawil, fisioterapeuta, sobre drenagem linfática. Afinal de contas, acúmulo de líquido não é exclusividade das mulheres. Né? Não é. Com certeza isso pode acontecer. A mulher, ela é mais atingida do que os homens, porque a nossa parte hormonal acaba sendo uma bomba dentro da gente. Então, essa disfunção hormonal vem sim a ter um maior acúmulo do que nos homens. A parte hormonal de vocês, como se diz, favorece um pouco, bastante. Nós temos aqui a Marcelina, ela pergunta sobre duração de tratamento. Qual a duração de um tratamento de drenagem linfática? É necessário fazer sempre ou basta uma vez? Não. Marcelina, boa noite, obrigado pela participação. E é um ponto muito importante. A drenagem, você tendo condição e necessidade de fazer, o ideal é que você faça sempre. Inicialmente 2 vezes por semana e depois até 1 vez por semana já é o suficiente. Porém, uma sessão só não vai resolver nesse sentido. Você tem que ter essa
frequência do tratamento. Fazer uma periodicidade exatamente, maior. Nós vamos fazer um breve intervalo para que nós voltemos falando um pouquinho também de tratamento, dos benefícios, com relação às gestantes. Será que pode se fazer a drenagem linfática nas gestantes? É um minutinho só, nós estamos de volta. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta quinta-feira. Nós estamos conversando com a Cristiane Tauil, fisioterapeuta, falando especificamente, dentro de outros assuntos, sobre a drenagem linfática. Nós temos aqui também nos nossos estúdios a também fisioterapeuta Lauriana, que está acompanhando a Cristiane, está aqui com a gente hoje. E numa outra oportunidade, a Lauriana vai estar aqui também, né, Cristiane? Com certeza. Com relação à drenagem linfática especificamente, dos benefícios, né? As gestantes podem fazer, devem, geralmente tem acúmulo de líquido. O que você poderia falar? O que acontece? A gestante, ela automaticamente, o organismo se prepara, né? Ela divide tudo com o bebê, a parte hormonal começa a ser trabalhada, até mesmo produção de leite, entre vários outros fatores. É super indicada a drenagem linfática para uma grávida. Por esses fatores e esse desequilíbrio hormonal, esse inchaço vem acumulando e vai aparecendo cada vez mais. Okay. O que costuma seguir? O protocolo é o seguinte: a mulher já fazia drenagem linfática antes de engravidar. Então era um procedimento que ela já fazia. Normalmente os médicos não pedem para parar. Pode continuar desde o primeiro mês, não tem problema algum. Ela nunca fez. A mulher não conhece o procedimento, quer fazer pela gravidez. Os médicos normalmente pedem para que espere os primeiros 3 meses de gestação para depois iniciar o tratamento. Lembro que cada caso é um caso. Nesse tipo de situação eu sigo o protocolo médico, sempre peço a liberação do médico para poder estar entrando com a drenagem linfática. Ainda nesse sentido de a quem se destina, né? Quem deve fazer e tal. Crianças têm alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Normalmente a criança não tem muita procura porque a criança é muito ativa, não vem a ter o problema de retenção líquida, porém não é contraindicado. E a retenção líquida pode acontecer por sedentarismo, pessoa que fica muito parada, tal, ou não? Não. Normalmente seria algum fator sistêmico mesmo. Tá? A não ser igual, às vezes a gente viaja, fica muito tempo numa posição só, mas aí ali é a falta de movimentação, da circulação. Aí é algo temporário. Exatamente. Que vai se resolver. Isso. E quais seriam as contraindicações? Quem está nos assistindo com certeza está pensando, olha, será que eu posso? Eu posso, não posso? Isso é para todo mundo? Ou alguém tem restrições? Existe restrições da drenagem. É uma insuficiência renal crônica, porque se o rim já não está dando conta de drenar o que ele tem de fisiológico, eu vou estar estimulando esse sistema, vai ficar o quê? Cada vez mais sobrecarregado, ele não consegue fazer esse trabalho. Uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, qualquer problema sistêmico que não esteja sendo acompanhado com o médico, esteja descontrolado, como a hipertensão, diabetes, o câncer de forma ativa. É importante ressaltar que a drenagem linfática, por estimular todos esses sistemas, né, e se ramificar, fazendo a irrigação de todos os órgãos, ela pode disseminar uma inflamação e uma infecção. Você torna mais ágil aquilo, mais rápido. Exatamente. Uma inflamação, uma infecção aguda também contraindicado. Então, por exemplo, eu tive já experiência em consultório, paciente que chegou, tô com febre, garganta começando a inflamar, vai embora para sua casa. Vai curtir a caminha. Passou esse período, você volta, a gente drena normalmente, mas em fase aguda não. Perfeito. Doutora Cristiane, nós temos aqui uma pergunta do Saulo Ricardo de Guaranésia. Conhece lá? Saulo, vamos lá. Doutora Cristiane, quando a drenagem é indicada, quando podemos procurar fazer a drenagem, que tipo de doença é indicado o tratamento, além do auxílio no emagrecimento? Está perguntando o Saulo. Boa noite, Saulo. Obrigado pela participação no programa.
O tratamento de drenagem é uma grande dúvida que todo mundo tem. Emagrece? Não emagrece. O tratamento, o que acontece? A finalidade não é essa. Não é essa. É que como tem pessoa que tem muita retenção líquida, ao fazer uma drenagem e isso ser estimulado e ela acabar eliminando, porque aumenta a diurese, ela vai mais vezes no banheiro, então ela tem a sensação que ela tá mais, acorda no outro dia, fiz a drenagem num dia, no outro dia tava mais murcha, mas em questão de emagrecimento, ela não atua. Favorece de forma indireta por ativar sistema circulatório e automaticamente sistema metabólico. Porém, a drenagem não faz milagre. Ela sempre, nesse sentido, vai estar acompanhada de uma boa alimentação, atividade física, sempre associada. Ok. Quanto tempo dura uma sessão de drenagem? Uma sessão de drenagem dura uns 50 minutos. Okay. Inicia, porque é um sistema assim, que a gente inicia na estimulação dos linfonodos, que a gente fala eliminação, a gente desobstrui os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, para poder trabalhar com a linfa que a gente vem trazendo, com as técnicas e manobras. Ok. Quando de repente se torna necessário uma medicação, alguma coisa, o fisioterapeuta não tem acesso à medicação? Não tem acesso à medicação. Nesse caso, se dá um encaminhamento para o médico, é isso que acontece? Isso. É importante a gente colocar isso, né? É importante, porque realmente, assim, tem casos, a pessoa chega, posso tomar isso, eu posso tomar aquilo, eu estou tomando isso, tomando aquilo, o que você acha? E a gente não tem essa Por isso autonomia. que é bom o trabalho, né, junto. É o trabalho multidisciplinar que a gente fala, que sempre acompanhado, dá certo. Perfeito. Cristiane, toda profissão, né, tem os seus percalços, as suas dificuldades, as suas complicações, né? Dentro da fisioterapia, existem complicações, principalmente na drenagem linfática? Pode acontecer algum problema mais sério? Quem está nos assistindo, de repente, fala, olha, eu vou lá, é aquela história como o Dr. Edgar, aqui, o homeopata, falou na semana passada, que tem gente que fala, olha, homeopatia, se não faz bem, mal não faz. Não é bem assim. Tudo que tem um efeito pode ter também o lado, né, um malefício. Existe alguma complicação, algum problema que possa ter? Existe. É bom estar sempre atento. Eu já tive um exemplo que eu gosto sempre de citar, falo muito, em consultório. Eu tinha uma cliente e ela chegou um dia relatando, Cristiane, eu estava bem na casa da minha mãe, fui para minha casa, começou uma dor na perna, e eu questionando se era uma dor muscular, se era uma dor circulatória, mas assim, a paciente fica até com dificuldade de relatar, mas o que seria a dor circulatória? E eu, percebendo que era diferente, resolvi dar uma olhada, e atrás do joelho ela estava com uma marquinha assim, um pouquinho avermelhada, meio inchado. Eu pedi para que ela fosse até o médico, que eu não iria drená-la. E a minha sorte foi essa, porque ela estava iniciando a formação de um trombo ali, que é uma placa, de gordura. E se eu, talvez, mexesse, estimulasse o sistema linfático, eu poderia estar deslocando esse trombo para qualquer parte do coração, cérebro, pulmão, a famosa embolia pulmonar, que é uma das mais comuns, e ter danificado a vida dela. Por isso que você que está nos assistindo, importantíssimo, né, que quem vá fazer essa drenagem linfática e como todas as atuações na área de saúde, sejam profissionais realmente competentes e gabaritados para se fazer isso. Sim, é necessário uma avaliação a cada sessão. Não simplesmente a primeira avaliação, mas sim a cada sessão. Como você está hoje, passou bem, teve algum mal-estar, a avaliação é diária. Tem o feedback, né? É importantíssimo. Importante. Xana, nós temos poucos minutos, eu gostaria que você, utilizando a sua câmera, deixasse alguma dica, algum conselho relacionado não só à drenagem linfática, como à fisioterapia num todo, não é? Certo. E agradecendo desde já a sua participação, né? Foi muito boa. Eu digo que sempre no começo 30 minutos parece muito e depois vira pouco, né? Então eu gostaria que você, utilizando a sua câmera, fizesse as suas colocações finais. Certo. Fique à vontade. Bom, eu gostaria de deixar a mensagem da fisioterapia em geral, que as pessoas se conscientizassem de procurar realmente profissionais qualificados, tanto para a sua segurança quanto para a segurança do próprio profissional. E focando um pouquinho na parte estética, eu gostaria de falar que ela visa, além da estética, também muito bem-estar e saúde, que inclusive é o nome do meu consultório. Eu já
foi focado exatamente nisso. Não visa só a parte estética, mas também saúde e bem-estar. Então, no geral, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Procure sempre cuidar da saúde, se necessário com equipes multidisciplinares, né? E é sempre bom estar acompanhando com alguém. Muito bom. E eu gostaria de saber aonde você atende. Aqui nós temos aqui no GC, está aparecendo no vídeo, o seu consultório e Isso. também em Monte Santo. Monte Santo de Minas, isso. Okay. Eu tenho consultório em Monte Santo, na rua Coronel Antônio Paulino da Costa, 672. Muito bem. Cristiane, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Obrigada. Tenho certeza de que foi de grande valia para todos que nos assistiram a você, né? Certo. E fica desde já o convite para o seu retorno. Muito obrigada, muito obrigado. com certeza. Agradecemos a você que esteve conosco nesses momentos, nesses minutos. Conversamos aqui com a Cristiane Tauil, fisioterapeuta. Falamos vários assuntos sobre fisioterapia, especificamente drenagem linfática. Lembrando a você que este programa tem reprise sábado às 15h30 e também terça-feira às 18 horas. Eu aguardo por você.